Hoje nós vamos meditar na palavra de Deus em Colossenses capítulo 4 e versículos de 7 a 8. E o tema dessa palavra é: Deus usa gente simples. Amém? Deus usa gente simples. E a palavra de Deus diz que Tíquico lhes informará todas as coisas a meu respeito. Liga as luzes. Eu não consigo ver ninguém. Eu estava aqui e falei, será que tem gente aí? Tíquico lhes informará todas as coisas ao meu respeito. Ele é um irmão amado. A primeira coisa que o apóstolo Paulo está falando aqui sobre gente simples é que pessoas simples que são tremendamente usadas por Deus são pessoas amáveis. Pessoas amáveis. E Paulo vai dizer isso: olha, Tíquico é um irmão amado. Acho que essa é a primeira característica de uma pessoa simples que é usada por Deus. E a segunda coisa, ele diz, ele é um ministro fiel. Fidelidade. Terceiro, cooperador no serviço do Senhor. Eu envio a vocês precisamente com o propósito de que saibam de tudo o que se passa conosco. Percebeu? Tíquico sabia de tudo o que estava acontecendo lá, na vida, no ministério e no coração do apóstolo Paulo. Gente simples, fiel, cooperadora, gente de confiança, que a gente pode abrir o coração. Assim era Tíquico. Talvez você nunca tenha prestado muita atenção no nome dele na Bíblia. Ele não está nos heróis da fé. Ele não está em nenhuma galeria de gente importante. Mas hoje nós vamos ver a diferença enorme que esse homem fez no reino de Deus e na vida do apóstolo Paulo. Eu envio a vocês precisamente com o propósito de que saibam de tudo que se passa conosco e para que ele fortaleça os seus corações. Então, Tíquico também era uma pessoa encorajadora, fortalece corações. O apóstolo Paulo, ele era um homem muito usado por Deus, bandeirante do cristianismo, um homem cheio do Espírito Santo, mas ele jamais conseguiria fazer tudo o que ele fez se ele não tivesse gente simples, cheia do Espírito Santo, pessoas que são amigos fiéis e amigo para todas as horas. Você tem um amigo assim? Que você pode dizer assim, olha, eu tenho um amigo, é um amigo fiel, não puxa o meu tapete, não fala pelas minhas costas, não faz fofoca da minha vida, é gente boa, ora por mim, é um amigo fiel que eu posso confiar, é um amigo para todas as horas. O apóstolo Paulo tinha algumas pessoas simples, contudo, pessoas que tinham um coração semelhante ao coração de Jesus. E nessa caminhada da nossa vida, nós vamos ver que pessoas que fazem diferença na nossa vida não são os grandes oradores. Às vezes nós estamos olhando grandes oradores na internet, ou grandes conferências, e falamos assim, nossa, essa pessoa assim, ela faria diferença. Ou pessoas que têm muita visibilidade, a gente fala, nossa, essa aí tem uma oração, parece uma voz de trovão, essa que vai fazer diferença na minha vida. Mas não, na caminhada da fé, na nossa jornada de fé, nós vamos ver, e eu identifico isso na minha vida, que pessoas simples foram usadas por Deus em momentos em que eu precisei da graça de Deus. Essas pessoas é que foram o canal da graça de Deus na minha vida. E se você olhar para a sua vida,
talvez você comece a perceber que existem algumas pessoas que são amigos de verdade, que você pode dizer, essa pessoa é um canal da graça de Deus na minha vida. Tíquico era um homem assim, tão importante, que ele foi escolhido pelo apóstolo Paulo para levar a carta aos Efésios. Quando o apóstolo Paulo estava preso, lá em Roma, antes de ele ser preso, foi profetizado em várias igrejas que ele seria amarrado, que ele chegaria em Jerusalém, ele seria preso, que haveria uma grande confusão, e que cadeias e açoites e prisão estavam esperando o apóstolo Paulo. Tíquico estava sabendo de tudo isso, e ele decide junto. Existem amigos que quando tudo vai bem na nossa vida, eles estão com a gente. Mas quando se ouve de açoites, prisões, perseguições e cadeias, não é todo mundo que fica. Tíquico ficou. Eu fui junto. E quando o apóstolo Paulo realmente foi preso lá em Jerusalém, como havia sido profetizado, ele é levado para Roma, para ficar preso lá em Roma, na sua primeira prisão. Tíquico paga a passagem para Roma e vai para Roma também. E ele fica lá onde está o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo pode confiar a ele as cartas que foram escritas na prisão. Colossenses, Efésios, Filemão, 2 Timóteo. Cartas que o apóstolo Paulo escreveu sobre as algemas. Quando ele estava lá preso, quando ninguém queria ter contato com o apóstolo Paulo, esse homem estava lá. E o apóstolo Paulo colocou a carta aos Efésios na mão dele e fala, leva para a igreja de Éfeso. Colocou a carta de Colossenses na mão deste homem e disse, leva lá para Colossos. Colocou a carta a Filemão na mão desse homem e falou, leva lá para Filemão. Colocou a segunda carta a Timóteo nas mãos deste homem e falou, leva essa carta. Porque você é um amigo amado. Você é um amigo para todas as horas. Porque quando eu estive preso, quando eu estava na cadeia, quando o meu nome foi jogado na lama, quando o meu caráter foi sabotado pelos romanos e pelos judeus, quando a minha reputação estava no lixo, Tíquico estava lá, firme e junto com ele. Gente simples, que Deus usa para fazer a diferença na nossa vida, e que fez a diferença na vida do grande apóstolo Paulo. Esse era esse homem, um amigo fiel, amoroso, cooperador, encorajador. Irmãos, eu penso que hoje o que nós estamos vivendo aqui no Rio Grande do Sul, saiu uma reportagem muito triste agora, no dia 20 ou 22 desse mês. Coloca a reportagem para mim. E quando eu vi essa reportagem, eu fiquei triste. Falei, meu Deus, o que está acontecendo? E essa reportagem diz que nós estamos vivendo a maior marca do número de suicídios no nosso estado. E eu fiquei pensando, Senhor, é falta de pregar o Evangelho? É falta de falar de Jesus? Será que nós não estamos anunciando o Evangelho como deveríamos? Porque essas pessoas estão tão desesperadas e elas estão tirando as próprias vidas, e isso me incomodou muito, porque eu penso que quando o Senhor Jesus Cristo olha para o nosso estado, Ele é o Deus da vida, Ele quer que a gente viva e viva em abundância. Eu falei, Senhor, o que está acontecendo? E o que o Espírito Santo ministrou no meu coração é que está faltando gente como Tíquico. Porque as pessoas conhecem o Evangelho. As pessoas sabem que se tirar a própria vida é errado, é uma fuga. Eles sabem. Mas por que fazem? Porque falta alguém de confiança. Alguém com quem a gente pode abrir o coração. Alguém que a gente pode falar as nossas dores. Alguém que a gente pode dividir a nossa carga. Alguém que a gente pode rasgar o nosso coração,
sem medo, porque é nosso amigo, e é nosso amigo amoroso. Nós precisamos decidir ser esse amigo para alguém. Porque se nós decidirmos ser esse amigo para alguém, talvez alguém que está pensando em tirar a sua vida não tire mais, porque alguém se levantou e disse: olha, eu posso ser essa pessoa na sua vida. E nós precisamos aceitar também amizades. Os homens têm muita dificuldade de conversar. Põe a próxima tela. 80% são de pessoas do sexo masculino, porque os homens não falam, eles não abrem o coração. As mulheres têm mais facilidade, pouca coisa, mais de falar, mas os homens não, eles ficam quietos, e ficam quietos na sua dor, na sua angústia, porque falta alguém como Tíquico, que foi esse bálsamo na vida do apóstolo Paulo. Eu não sei se o apóstolo Paulo teria aguentado tudo o que ele aguentou, se não fosse algumas pessoas, assim, aqueles amigos de verdade do lado dele na hora que ele precisou. E eu vou te dizer mais, quando nós decidimos ser amigos de verdade de alguém, Deus usa a nossa vida, e nós somos usados para levar a graça de Deus. E as pessoas nunca esquecem isso. As pessoas podem esquecer um monte de coisa que a gente fez, ou pode esquecer um monte de pregação que eu fiz. Eu lembro do Pedro e da Isabel, eles estavam aqui hoje de manhã, não sei se estão aqui agora. Eles estão aqui, o Pedro e a Isabel. Quantas vezes, Pedro, você me mandou uma mensagem falando: pastor, muito obrigado, porque o nosso casamento está em pé, porque você foi um canal da graça de Deus na nossa vida. Quantas vezes? O Pedro nunca me mandou uma mensagem, não sei, não lembro, falando assim: nossa, que pregação top. Isso é bobagem. Mas quando a gente é canal da graça de Deus, a pessoa não esquece. E eu louvo a Deus pela vida de vocês. E vocês são canais da graça de Deus na minha vida, e eu também não esqueço. Abrir o coração. Gente, ninguém aguenta super-herói. É ruim de se relacionar com super-herói. Super-herói é aquele que pode tudo, que não erra, sabe, que não tem falhas, que não abre o coração. Nós precisamos ser mais vulneráveis e falar o que está acontecendo. Vomitar, colocar para fora mesmo. Porque se não fizermos isso, chega uma hora que a gente não aguenta mais. E a outra tela mostra que o outro público-alvo são crianças de 15 a 19 anos. E essas crianças, elas estão se relacionando muito com as redes sociais, com o Instagram, com o Twitter, com TikTok. Essas coisas, eu não sei o que é isso, irmãos, eu não tenho. Mas tem esses, né? Toques, não me toques. Está cheio disso aí. Isso aí não é conversa de verdade. Conversa de verdade é olho no olho, é abraço, é acolhimento, é conselho, é orientação. Essa geração de 15 a 19 anos está completamente perdida, sem referência. E somos nós que precisamos ser amigos deles e dar tempo para eles. E não chamar de aborrecente, e não é aborrecente, é adolescente, está florescendo, está crescendo, e se tornarão grandes homens e mulheres de Deus nessa terra, em nome de Jesus. Amém? Mas a gente está conseguindo fazer a ponte entre nós e o coração das pessoas. Talvez a gente se aproxime dessas pessoas querendo salvar elas, e a gente despeja um monte de versículo em cima delas, e isso não adianta nada. Elas só estavam precisando de um abraço, de um ouvido e de alguém que se importe de verdade. Amém?
Pode tirar dessa tela. Quem tem amigo de verdade consegue continuar vivendo mais tempo, saudável e cumprindo os planos de Deus enquanto está vivo. Você precisa ser amigo de alguém. Sabe quem é o melhor amigo que você pode ter? Aquele que fala de Jesus para você. Mas que fala de Jesus não só com a boca, fala de Jesus com atitudes, com palavras. Que te visita, que te ama, que se importa. Seja esse amigo na vida de alguém. E eu tenho certeza que essas estatísticas, elas vão mudar em nome de Jesus. Eu aprendo também, irmãos, que ele era um aliviador de tensões. E ele era reconhecido como um ministro fiel e um ministro da reconciliação. Mas o apóstolo Paulo só tinha gente boa do lado dele? Não. Tinha só amigos? É claro que não. 2 Timóteo 4,10 vai dizer assim, de 10 a 12: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia, Tito foi para Damácia, somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. E quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Paulo teve decepções. Demas foi uma grande decepção para o apóstolo Paulo. Demas foi chamado pela primeira vez cooperador, segunda vez só Demas, terceira vez ele fala assim: esse cara me abandonou. Ele estava comigo, ele é cooperador, eu confiei nele, eu abri o meu coração para ele, mas ele me traiu. E Paulo poderia ter ficado amargurado com tanta gente que o traiu e virou as costas para ele. Mas Paulo não ficou amargurado, Paulo orava por essas pessoas. Não faça registro de mágoas na sua caminhada na terra. Não adianta nada, resolve isso. Não adianta você guardar as mágoas lá num cofre, e aí depois quando você vê a pessoa, você puxa aquela nota promissória que você colocou lá, aquela duplicata que você colocou, e fala assim: você está me devendo. Não. Perdoe. Perdoar é conviver com as consequências do mal que alguém te fez. Existem pessoas que vão nos ferir, que vão nos fazer mal, que vão nos trair, que vão nos decepcionar, que vão virar as costas para nós. Nós precisamos continuar saudáveis, orando e orando por elas. Nós também não somos perfeitos. Talvez eu e você tenhamos decepcionado alguém, ferido alguém, machucado alguém, virado as costas para alguém. Precisamos pedir perdão a Deus e dizer: Senhor, ajuda-me a ser um amigo amoroso e fiel. Eu tenho a minha esposa, ela é a minha melhor amiga. Mulheres, todas as mulheres aqui casadas têm a senha do celular do seu marido? Hã? Até a digital? Glória a Deus. A minha esposa tem todas as senhas do meu celular, menos a senha do cartão. Ela tem todas as senhas do cartão também. Por quê? Nós não temos nada para esconder de quem é nosso amigo. Quem está na nossa casa precisa viver esse ambiente de amizade e de confiança. Como é bom você ter amigos que você pode abrir o coração. Isso começa na família. Então, homens, por favor, abram o coração com a mulher. Não fiquem calados. Houve um caso de suicídio aqui em Montenegro de um homem que ele decidiu ele programou a sua morte. E antes de ele tirar a própria vida, ele saiu de férias, viveu um momento lindo com a sua família, tudo programado, voltou, decidiu tirar a sua própria vida, infelizmente. E ele mandou um aviso para a família aonde ele estaria, para ele ser encontrado. Se esse homem tivesse um amigo, será que ele teria feito isso?
E talvez você esteja aqui essa noite dizendo assim: pastor, eu acho que eu sei de quem o senhor está falando. Se você o conhecia, talvez você pudesse ter sido esse amigo dele, e esse homem poderia estar vivo. Irmãos, nós precisamos ser mais amigos. Mais amigos. Quem é amigo de Jesus consegue fazer amizade com qualquer pessoa. Tudo começa com Jesus. Tíquico tinha um coração parecido com o de Jesus. A segunda coisa, então, que eu aprendo com este homem é que esse homem não registrava mágoas, ele era um homem de Deus e ele decidiu viver tudo com o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo tomou uma decisão, falou: Tíquico, eu vou te enviar para Éfeso. Sabe por quê? Porque quando Paulo envia esse homem para Éfeso, Paulo já está na sua segunda prisão. Ele está agora na antessala do martírio, ele sabe que vai morrer. E ele está desejoso, muito desejoso de ver o seu filho na fé, Timóteo. Mas ele não vai conseguir ver o seu filho na fé, Timóteo, se ele não tiver um amigo para ir lá na igreja de Éfeso e ficar lá assumindo as funções na igreja de Éfeso, para que o Timóteo saia da igreja e vá até a prisão onde Paulo está. Quem é a pessoa que o apóstolo Paulo encontra para poder liberar o filho dele na fé, para ele ver antes de morrer, para ele poder ter essa alegria? Esse homem é Tíquico, de novo. É esse homem. É esse homem que vai lá pagar o preço para o Timóteo sair da igreja de Éfeso e ir lá ter um encontro com o apóstolo Paulo antes que ele morra. É Tíquico que Paulo entrega a carta a Filemão, e Filemão era um senhor de escravo, que tinha um escravo que se chamava Onésimo. Esse Onésimo, que era escravo de Filemão, na carta a Filemão, esse escravo foge. Filemão poderia mandar matá-lo por causa disso, porque escravo não tinha direito, escravo era só a ferramenta de trabalho. Todo escravo foragido, era gravado a ferro na testa dele, um F de foragido, a ferro quente. Ele poderia ser torturado e morto. Era isso que ia acontecer com Onésimo. E Onésimo fugiu de Filemão, mas foi parar onde o apóstolo Paulo estava. E o apóstolo Paulo evangelizou o Onésimo e falou para o Onésimo: Onésimo, você vai voltar lá no Filemão, porque eu conheço o Filemão, eu sei quem ele é. Eu preguei o evangelho ao Filemão e ele se converteu. E Onésimo, você fugiu da casa dele, mas você vai voltar lá e você vai dizer que agora você é irmão dele, porque você aceitou Jesus também. E você antes era um escravo, mas agora você é livre das algemas espirituais. E eu vou escrever uma carta a Filemão, você vai levar, e você vai dizer que eu vou pagar o preço pela sua liberdade, se for preciso. Quem levou essa carta? Tíquico, envolvido em coisas importantíssimas que o apóstolo Paulo estava fazendo. O que eu quero dizer é que quando você decide ser uma pessoa de Deus, um amigo fiel, você não é teólogo, talvez você não tenha mestrado e nem doutorado e nem um título como esse homem não tinha, mas você pode dizer como ele: Senhor, eis-me aqui. Usa a minha vida nas coisas pequenas, porque você não sabe o fim delas. Esse homem não sabia que ele estava levando os livros da Bíblia às igrejas. Ele não sabia que um dia nós estaríamos aqui lendo coisas que ele fez, que foram tremendas e que impactaram a nossa vida até hoje. Não despreze o que você pode fazer por Deus e pelo Evangelho. Não despreze a sua posição. Deus usa gente simples. Aquelas pessoas que aparecem não apareceriam nada se não fosse gente simples por trás para ajudar. Atrás de um grande médico, de um grande advogado, de um grande engenheiro, de um grande homem de sucesso, pode ter certeza que teve gente muito simples ali pagando o preço. Aquela pessoa não chegou lá do lado do nada, não. Teve alguém ali que suou. Aquele menino com 5 pães e 2 peixinhos,
A mãe dele não sabia que ela estava colocando naquela lancheira comida para 20 mil pessoas. A mãe dele não sabia. Mas quando ela decidiu fazer aquilo, aquela mulher estava alimentando 20 mil pessoas através da vida de Jesus. Não importa quão pequena seja a sua atitude, importa que você faça ela com o coração alinhado com o coração de Deus. E que você faça por amor a Deus e por amor ao Evangelho. A outra coisa que eu aprendo com esse homem, versículo 8, ele era um homem consolador. Ah, irmãos, que coisa maravilhosa. Como é bom a gente ter um amigo, para a gente poder dividir as cargas. Você já encontrou com gente que você fala assim, e aí, como é que você está? A pessoa fala assim, eu não estou bem não. E o outro fala assim, eu também não. Meu Deus. Você conta uma notícia ruim, aí aquela pessoa conta uma notícia pior, porque ela quer ter uma coisa pior para contar, para diminuir a sua notícia ruim. Ou você fala assim, a situação não está muito fácil, daí a pessoa fala assim, mas você viu lá na África? Você fala, que África, irmão? Eu estava falando do meu problema aqui. Tíquico não era assim. Tíquico era um homem encorajador, a língua dele era medicinal. Você conversava com ele e falava assim, olha Tíquico, eu acho que a coisa não está muito boa. Ele falou assim, você que pensa? Deus está no controle, Deus está no trono, Ele vai te abençoar. Essa situação vai passar, você vai conseguir vencer, porque Deus está com você, creia. Conversar com ele era chegar triste e sair animado, chegar chorando, sair sorrindo, chegar cabisbaixo, sair com a cabeça erguida, chegar deprimido e sair encorajado. Quem é que você decide ser nessa vida? Alguém que fica repartindo amargura, lambendo ferida, descascando ferida, ou alguém que decide ser um consolador, um encorajador, um fortalecedor de vidas? Um fortalecedor de vidas. Amém? Então, quando alguém chegar perto de você e falar assim, ó vida, ó azar, ó miséria, você fala assim, pode parar. Alegria, paz, amor e esperança. Deus está no controle. Não é melhor? Tíquico era esse homem, fortalecia corações. Que você possa ser um amigo, uma amiga que fortalece corações. Porque existem muitos corações hoje que estão tristes, que estão fracos, que estão no vale, que estão deprimidos. E, irmãos, eu quero dar uma palavra aqui para os mais velhos. Coloca aquela reportagem para mim. Irmãos, eu fiquei encantado com essa reportagem. Encantado com essa reportagem. Não sei se é porque eu estou indo para essa idade, mas olha só. Pesquisa nos Estados Unidos, idade mais produtiva na vida do homem é dos 60 aos 70, mas ali vai dizer, um grande estudo nos Estados Unidos descobriu que a idade mais produtiva na vida de um homem é dos 60 aos 70. 70 a 80 é a segunda mais produtiva, e a terceira é de 50 a 60. Eu estou entrando na terceira mais produtiva. Ainda vou chegar na primeira. E quando eu tiver com 80, vou estar na segunda. Então vocês vão ter que me aturar. Eu estou só começando. Seu Luiz, o senhor está com quantos anos? 77. Está bombando. Bombando. Eu sonho aqui, irmãos, com um ministério de idosos. A gente viu que os idosos, naquela primeira reportagem que eu passei, uma ponta são as crianças de 15 a 19, na outra ponta são os idosos que estão tirando a vida. Mas eu sonho que ano que vem, seu Luiz, nós vamos ter um ministério de idosos. E pode ser um argentino liderando. Entendeu? Porque, irmãos, eu sonho de nós termos os idosos aqui na igreja, unidos, um sábado de manhã, tomando um café, ouvindo a palavra de Deus. Pessoas que fazem aqueles exercícios assim, para mexer. Outros que vão falar sobre geriátrica, né? Que é
o geriatra para falar sobre cuidados, e todo mês convidar alguém para dar uma palavra. Mas você pode ser o tíquico dele, seu Luiz. Amém. Vai sair em nome de Jesus. Entendeu? Aqueles velhinhos turbinados aqui na igreja, em nome de Jesus, que vão fazer a gente passar vergonha se a gente não se cuidar. Irmãos, só um parênteses, que eu tenho um minutinho, só um parênteses. Eu e a Márcia fomos lá nas termas de Piratuba, e a gente inventou de entrar numa piscina, a piscina termal, que tinha aquela professora de hidroginástica para os idosos. Aí eu falei para ela, vamos lá, vamos dar um coro naqueles idosos. E a gente entrou lá na água, 15 minutos. Eu fingi que fui no banheiro e fui embora. Falei para a Márcia, eu não aguento mais. E uma velhinha olhou para mim e falou assim, moleza, né? Eu falei, Falei, a senhora é uma encorajadora. Eu penso que nós devemos honrar os mais velhos, ouvi-los, amá-los, respeitá-los e cuidar muito bem deles em nome de Jesus, porque eles são a nossa coroa. Amém? Amém, Uzias? Você sabe que você é um avô para mim, né, Uzias? Irmãos, precisamos com as nossas amizades levar alegria. Você precisa levar alegria. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz. O Espírito Santo está em você. A alegria está dentro de você. A paz está dentro de você. O amor está dentro de você. A felicidade, a bondade está dentro de você. Coloca isso para fora. Coloca isso para fora. E muda a vida de pessoas que estão perto de você. Que a sua língua seja medicinal. Que a sua amizade seja amorosa. Que você seja um dispenseiro fiel. Que você seja um encorajador de pessoas. Amém? Existe entre nós alguém que está desanimado? Se existe alguém aqui que está desanimado ou está deprimido, eu quero dizer a você, você entrou assim, mas não vai sair. Não vai sair assim, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Amém. Não vai. Sabe por quê? Porque nós somos amigos uns dos outros. E quem tem amigo, não passa aperto. Eclesiastes capítulo 4 diz que quando tem dois, quando um cai, o outro levanta. E a gente continua. Por isso que Jesus mandou de 2 em 2, porque ele sabia, um só não consegue. Será que hoje, você que está um pouco desanimado, gostaria de orar? Porque está cheio de irmão aqui animado. E eu penso que hoje a gente como família poderia animar quem está desanimado e fortalecer quem está cansado. Quem concorda? Agora, se todo mundo estiver forte, como é que a gente vai orar? Não pode mentir. Pastor, eu cheguei desanimado, mas eu quero orar. Porque eu vou sair desse culto como esse homem chamado Tíquico, cheio de amor, de fidelidade, de cooperação e de encorajamento para levar onde eu for. E aí, a vida das pessoas vai mudar. Amém? Fique em pé. Em nome de Jesus, se alguém chegou aqui um pouquinho triste, meio desanimado, um pouquinho deprimido, talvez você até esteja e pense assim, eu não vou lá não. Eu quero dizer para você, você está entre amigos. E eu quero pedir que você deixe o seu lugar e venha. E talvez você veio com alguém. Então se você veio com alguém e você sabe que a pessoa não está muito bem, pega na mão dela e traz ela aqui agora. E eu quero orar junto com você. Eu quero dar um abraço em você.
eu quero te encorajar. Amém? Então, o que você ainda está fazendo no seu lugar? Você está na igreja de Jesus. Esse é o lugar de você se fortalecer. Pode vir agora em nome de Jesus, que a gente está aqui para te abraçar e te amar. A gente não está aqui para te julgar. Quantas vezes eu estive desanimado, quantas vezes eu estive no vale, quantas vezes eu estive cansado, e como foi bom quando alguém veio me dar um abraço e dizer assim: eu amo você, está tudo bem, eu vou ser um encorajador na sua vida, eu vou levantar você, porque eu já estive aí, agora estou aqui, mas amanhã eu posso estar cansado e quem vai me levantar é você. Amém? Vocês que estão chegando, podem chegar bem aqui na frente, porque eu quero que vocês venham mesmo, porque eu quero pedir um favor a vocês que estão vindo. Quando eu estiver cansado, eu vou precisar de vocês, porque só quem estava cansado e quem estava desanimado e triste sabe como é. Então eu sinto a sua dor, mas quando eu não estiver bem, e eu nem sempre estarei bem, eu vou precisar de você para orar por mim, de você para me abençoar, de você para me ajudar, porque você, olhe para mim, você é uma bênção de Deus, você é templo do Espírito Santo, você tem Deus ao seu lado, e se você não está bem agora, não importa, Deus continua no trono, Ele governa, Ele sustenta, Ele domina, Ele está no comando. E se Ele der uma palavra só, sua realidade muda. Uma palavra. Você pode ter perdido o controle, Ele nunca perdeu o controle. Você pode ter sido pego desprevenido, ninguém pega o Senhor desprevenido. Ele sabia que você viria, Ele sabia que você estaria aqui hoje, e Ele quer te abençoar nessa noite. E Ele já está fazendo isso. E sabe o que você vai cantar agora? Nós vamos cantar agora uma canção linda do Ademar de Campos, que se chama Amigo de Deus. Quando nós somos amigos de Deus, nós conseguimos ser amigos de todas as pessoas, independente do que elas façam. Então eu quero transformar esse louvor na nossa oração e na nossa adoração, em nome de Jesus. Amém? Vamos então adorar esse louvor. Amém. Amém? Irmãos, não existe lugar melhor para enxergar as estrelas no céu do que o vale. Não é no monte que nós enxergamos as estrelas, é no vale. O vale é difícil, mas o vale traz ensinamentos profundos que nós nunca mais esquecemos. Nossas orações no sofrimento são orações honestas, sinceras, que se transformam em clamor diante de Deus, e Deus responde essas orações, porque elas são feitas com lágrimas, em meio às dores, em meio ao cansaço, em meio ao esgotamento. Deus sabe, Deus vê, Deus responde. Quando estamos no monte, muitas vezes nossas orações não são como essas que vocês estão fazendo agora. Então, por pior que seja o vale, saia com as lições, saia com o ensinamento, saia com o aprendizado. Eu aprendi no vale agora, recentemente. Eu estive no vale há pouco tempo atrás, fiquei bastante tempo lá. Não é gostoso. Eu estava pensando em desistir, eu estava muito desanimado. Eu sei que você me olha daí e pensa: está tudo bem com o pastor. Não, nem sempre está. Mas eu fui para um retiro e falei: Senhor, fala comigo, me ajuda. E Deus falou comigo e me ajudou. Mas Ele me levou primeiro ao esgotamento total, e depois Ele me fortaleceu.
E eu aprendi uma coisa: a minha força é muito pequena, mas tudo posso em Deus que me fortalece. A nossa força, irmãos, logo acaba. A gente não tem força para maratona espiritual, a gente só tem força para uma corridinha. Mas se o Senhor estiver conosco, nós podemos saltar muralhas e vencer exércitos. E eu quero dizer isso para você hoje: Deus está te ouvindo, e Deus é fiel para te responder. E se você já saiu do vale e está bem, então fortaleça os que estão cansados, encorajem os que estão aflitos, e sejam canais da graça de Deus na vida daqueles que precisam. Porque eu tenho certeza que muitas pessoas vão desistir de fazer o mal a si mesmas, se elas encontrarem vocês. Se elas encontrarem vocês, elas terão esperança. Se elas encontrarem vocês, elas terão paz. Se elas encontrarem vocês, elas terão alegria. Porque vocês são pessoas que são amigos de Deus e amigos dos homens na graça de Deus. Deixa Deus te usar. Homem, abra o coração. Abra o coração. Idosos, vocês não estão sozinhos. E adolescentes, nós amamos vocês. E assim a igreja vai avançar em tudo que o Senhor tem. Amém? Então vocês estão aqui na frente agora. Vamos fazer uma coisa bem legal. Abraça quem está perto de você aí. Faz uma oração com essa pessoa agora. E abençoa. Fala para ela o que você gostaria de ouvir. Pode fazer isso agora. Fala para ela o que você gostaria de ouvir. Encoraja ela, abençoa ela. Porque talvez você seja a pessoa aqui com as melhores palavras hoje para dar o coração de alguém. Ali, seu Luiz, tem uma pessoa sozinha, ó. Isso, fica com ela. Deixa ninguém sozinho, não. Isso. Isso. Amém. Amém.